Olá, meu nome é Amanda Rodrigues de Souza Elert e sou graduanda do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. Esta videoaula é para a matéria de Química Geral com o professor Dr. Luiz César Rodrigues. Massas atômicas. A massa atômica do átomo é expressa em U. Indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do átomo de carbono. Quando medimos uma grandeza, comparamos com outra como referência. Para medir a massa do nosso corpo, utilizamos o quilograma como unidade padrão. Se a pessoa tem massa igual a 80 kg, então significa que sua massa é 80 vezes maior que a massa de 1 kg. A química, na prática, não se interessa em saber a massa de um átomo isolado, mas para a ciência é importante saber a massa dos átomos comparados com a massa de outro átomo tomado como padrão. O carbono, então, foi o elemento que tem sua massa padronizada. A massa de um átomo é expressa empregando uma unidade muito pequena chamada unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo de carbono. Isso equivale a estabelecer o valor 12U como sendo a massa do átomo de carbono. A massa atômica é a massa do átomo expressa em U. Quando se afirma que a massa de um elemento X é igual a 24U, significa que sua massa é 24 vezes maior que a massa de 1/12 do átomo de carbono. Em outras palavras, a massa atômica do elemento X é 2 vezes a massa atômica do carbono. Aqui tem uma tabela para vocês observarem alguns elementos e seus números atômicos e sua massa atômica. Como vocês podem perceber, o número atômico é sempre um número inteiro. No entanto, a massa atômica, com a massa atômica não é assim. A massa atômica de um elemento químico é baseada na média ponderada das massas de seus isótopos em unidades de massa atômica. Isso quer dizer que há vários isótopos na natureza, e é feito um cálculo, uma média ponderada, que leva em consideração as abundâncias relativas desses isótopos, para ser usada como massa atômica. Então, a massa atômica é uma medida dos diversos isótopos que existem na natureza, sendo levada em consideração sua quantidade existente. Tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondente aos números atômicos. No total, a tabela periódica mais atual possui 18 elementos químicos, sendo estes 92 naturais, que são encontrados na natureza, e 26 artificiais, ou seja, somente feitos em laboratórios. Muitos desses possuem vida útil,
de apenas milésimos de segundos. A tabela periódica, como conhecemos atualmente, foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, no ano de 1869. A sua finalidade fundamental era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Além disso, com esse modelo, Mendeleev conseguiu prever a descoberta de alguns elementos. Essa é a tabela periódica que usamos atualmente. Ela é formada por linhas e colunas, que são chamadas períodos e famílias. Possui 7 períodos, ou seja, linhas. No primeiro período, possui 2 elementos. No segundo e no terceiro possui 8 elementos. No quarto e no quinto possui 18. No sexto e no sétimo possui 32 elementos. As famílias ou grupos são as colunas verticais no qual os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos desses grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. São 18 grupos, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A, também chamados de elementos representativos. Na família 1A, existem os metais alcalinos, que são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio. Na família 2A, estão os metais alcalino-terrosos, que são o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Na família 3A, é a família do boro, que possui os elementos boro, alumínio, galho, índio, tálio e o núntrio. Na família 4A estão a família do carbono, que possui o carbono, o silício, germânio, estanho, chumbo e flevório. Na família 5A está a família do nitrogênio, que possui os elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e pêntio. A família 6A é a família dos calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. E a família 7A é dos halogênios: flúor, cloro, bromo, iodo, astato e séptio. A família 8A é a família dos gases nobres. Os elementos dessa família já possuem 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, são inertes, não fazem muitas reações, pois já cumprem a regra do octeto. Nelas estão presentes o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e nóctio. Na família B estão os elementos de transição. Família 1B. Existe cobre, prata, ouro e roentigênio. Na família 2B estão o zinco, cádmio, mercúrio e copérnicio. Na família 3B estão o escândio, ítrio e a série de lantanídeos e actinídeos, que possui 15 elementos cada uma. A família 4B possui o titânio, zircônio, hafnio e rutherfórdio. Na família 5B estão o vanádio, nióbio, tântalo e dubínio. Na família 6B estão o cromo, molibdênio, tungstênio e ceabórgio. Na família 7B está o manganês, o tecnércio, rênio e bório.
Na família 8B está o ferro, rutênio, ósmio, rácio, cobalto, ródio, irídio, meitinério, níquel, paládio, platina e darmstádio. Compostos moleculares. Os compostos moleculares são substâncias formadas a partir de uma associação entre dois ametais ou um ametal e um hidrogênio, resultando na chamada ligação covalente. Como não há presença de um elemento metálico, os átomos envolvidos nesse tipo de ligação realizam um compartilhamento de elétrons para atingir a teoria do octeto. As propriedades dos compostos moleculares são baixo ponto de fusão e ebulição, quando comparados com compostos iônicos, baixa dureza, baixa capacidade de condução de corrente elétrica e de calor, e em temperatura ambiente, os compostos covalentes podem ser encontrados nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. A forma como os átomos interagem na formação dos compostos moleculares, a organização e a atração existente entre suas moléculas tem grande influência nos seus estados físicos e nos pontos de fusão e ebulição. Os compostos moleculares podem ser encontrados em todos os três estados físicos da matéria, em temperatura ambiente. Além desse fato, os compostos apresentam uma grande variedade de pontos de fusão e ebulição. Com relação à condutividade elétrica e térmica, são muito utilizados como isolantes na produção de materiais diversos, já que apresentam baixa condutividade. Um detalhe interessante é que existe um composto covalente que foge a essa regra, é o grafite, já que ela apresenta boa condutividade elétrica, característica relacionada com a organização dos seus átomos. Sendo assim, ao abordar as propriedades dos compostos moleculares, exige cautela em razão da complexidade. É sempre interessante ter conhecimento mais profundo sobre o material covalente com o qual se está lidando, para aí sim avaliar como ele se comporta frente a cada uma dessas propriedades. Então é isso, gente. Essa foi a minha videoaula. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E para terminar, eu só queria falar mais uma coisinha. Ele não. Então é isso. Até a próxima videoaula, pessoal.